Uma ótima noite a todos vocês. Está começando mais uma edição do Show Mais. Hoje é segunda-feira e para a gente começar a nossa semana, eu recebo aqui em nossos estúdios ele que já foi delegado-geral do Estado de São Paulo, foi delegado, está afastado da Divisão de Operações do DEIC e é candidato agora sim, né, doutor? Homologado pelo PSD a deputado federal. Eu recebo o doutor Maurício Freire. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar contigo novamente no programa, estar aqui com nossos telespectadores. Obrigado pela oportunidade. E nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a segurança pública, que o senhor domina muito bem. Mas antes disso, para a gente pegar o gancho, nos bastidores a gente estava comentando sobre as convenções partidárias que aconteceram no último final de semana. E uma delas foi a do chapão montado pelo PSDB, junto com o partido que o senhor é filiado, que é o PSD. Qual foi a sua visão geral dessa convenção partidária? Então, nós tivemos de manhã lá no PSD, né, na convenção do PSD, e depois nós fomos lá justamente para essa convenção geral lá. Tinha muita gente, né, Gabi? Tava uma loucura. Realmente foi muita gente, muito mais do que eu acho que todos esperavam, né? Segundo dados aí da organização, mais de 20 mil pessoas. Eu estive lá, acompanhei os prefeitos aqui da região do Grande ABC Paulista, encontrei o ministro Gilberto Kassab, que é o presidente licenciado do seu partido. Agora sim, né, doutor, é um chapão montado aí com 7 partidos, muitos candidatos. Qual que é a sua visão? Assim, o que você achou da estrutura dessa convenção partidária e até mesmo para as legendas? Eu acho que são muitos candidatos estadual, muitos candidatos federal. Como é a minha primeira eleição, eu não sei dizer exatamente o quanto isso favorece ou não os candidatos, mas eu acredito que são mais opções para que o nosso público, né, realmente, para que a gente possa ter mais oportunidades, mais opções de escolha, né? Vamos falar então um pouquinho de segurança, né? O senhor que foi delegado-geral do Estado. O senhor está afastado ou não da Divisão de Operações Especiais? Tô. A gente tem que se afastar 3 meses antes das eleições, mas eu estava até então na Divisão de Operações Especiais, que compreende o Garra de São Paulo, o nosso GER, o grupo que faz a retomada de reféns, e os nossos helicópteros, né? Com o Esquadrão Pelicano, que nos dão muita alegria, né? Aliás, você viu ontem, né? Teve um incidente lá, no aeroporto de Campo de Marte, onde é a nossa base, e prontamente lá o nosso pessoal esteve auxiliando no resgate às vítimas. O que aconteceu lá, doutor? Olha, ainda é muito cedo para falar, né? Isso só as autoridades de verdade aeronáuticas, depois de todas as análises, os peritos podem dizer. Mas o que parece, em princípio, uma pane no acionamento do trem de pouso dessa aeronave. Ele fez a primeira, a segunda passagem, por infelicidade ali, né? Porque tudo que se quer quando se está numa emergência é chegar no campo. E ele chegou ao campo, mas ali parece que o avião estolou e teve essa infelicidade aí do piloto falecer. Mas houve um pronto atendimento, de verdade, se você vê as imagens, ele quase caíram em cima da unidade dos bombeiros ali, do próprio caminhão dos bombeiros, né? Então o atendimento foi muito rápido. Doutor, como é que funciona essa divisão que o senhor trabalhou? O senhor tem alguns, eu separei até inclusive alguns vídeos aqui das operações do Pelicano, né? Pelicano. Que se fala. Como é que funciona essa divisão do DEIC? Então, o nosso Pelicano, ele atende todo o estado de São Paulo. Nós atendemos todos os municípios, principalmente, basicamente aqui, é onde tem maior demanda, né? São Paulo e a Grande São Paulo. E nós temos várias atuações, além do confronto. Então, a gente é acionado principalmente quando há uma troca de tiro com policiais, uma fuga, uma perseguição, uma localização imediata. Os casos de sequestro também nós somos acionados, porque lá você em cima, você tem uma observação muito maior, é um cone de observação aéreo, o princípio da aeronave, né? Mas nós também temos um lado muito importante para todos nós nos orgulhamos de estar lá, pelo transporte de órgãos. Não tem coisa mais maravilhosa do que você ajudar a salvar alguém, né? Então, esse transporte de órgãos para a gente é fundamental. Nós fazemos parte também, justamente, quando há um acidente aeronáutico, do chamado SAR, né? Do Sistema de Busca e Salvamento, auxiliando as aeronaves da Força Aérea Brasileira. E existe um treinamento específico para os policiais que participam desse tipo de operação? Sim, Gabi, sim, tem sim. Nós temos o curso para os tripulantes operacionais, para que ele atinja também esse nível máximo de treinamento, mas também os pilotos, né? Piloto e copiloto,
tem uma série de treinamentos, uma parte feita na Academia de Polícia, nós temos hoje convênio com a Força Aérea Brasileira, eu mesmo tenho muito orgulho de ter me formado no 1º do 11, né, na Força Aérea Brasileira, mas nós temos também hoje no BAVEX, na aviação do Exército, um intercâmbio muito bom, com a Polícia Militar mesmo, com as polícias, né, os operadores de polícia de maneira geral, que são as polícias civis, militares, bombeiros, a Receita Federal, tem helicópteros também. Então a gente procura fazer um treinamento constante, fora os treinamentos de emergência que os pilotos são submetidos, né, constantemente. Eu separei um vídeo das suas operações, a gente pode rodar para a gente dar uma assistida, por favor? Esse cone de observação aéreo, ela acaba atuando, fazendo com que as unidades, né, consigam chegar rapidamente àquele local, até pela visualização da aeronave, mas também nós conseguimos ter uma amplitude nessa ação e quando necessário, alguém em fuga, enfim, o apoio às equipes de terra, a gente prontamente vai lá. Quando é o interior é mais fácil, porque a gente consegue, evidentemente, desembarcar as equipes de uma maneira mais fácil, mais prática, mas a nossa tripulação está inclusive apta para fazer o chamado rapel, descida por corda se houver necessidade. Olha, tem que ser um treinamento intensivo, né? Qual foi a história que ficou marcada mais na sua carreira? Na parte de aviação, Gabi, nós tivemos vários momentos importantes. O primeiro deles, eu acho que você sabe que era proibido voar à noite com qualquer tipo de aeronave aqui. Mesmo no voo por instrumento, né? A gente só tinha o chamado voo visual. E a primeira e segunda vez que uma aeronave decolou à noite foi justamente com o Pelicano. Eu estava a bordo das duas missões. Uma foi um garoto de 8 anos que estava com hemorragia de esôfago. Ele precisou ser levado de Mogi das Cruzes, do bombeiro de Mogi das Cruzes, imediatamente ao Hospital das Clínicas, senão morreria. E nós tivemos sucesso nessa missão. E o segundo foi uma senhora que foi picada por cobra também na região da Grande São Paulo e nós tivemos que colocá-la dentro do Hospital do Butantã. Então, isso marca muito, porque você imagina, depois de 3, 4 meses, entra um garotinho pequenininho com um saquinho de tomate com o pai, dizendo que era aquilo que eles produziam naquela família e que ele queria agradecer por estar salvo. Não tem o que pague isso. A felicidade nossa é muito grande nesses momentos, né? Então foram várias missões, mas essas marcaram muito a gente. Imagino. E quais foram as operações mais marcantes que você realizou? Operações mesmo, de grande repercussão, inclusive na imprensa, que agora, né? Antigamente a imprensa não mostrava muito essas operações. Agora, com essa mudança que o país vem vivendo, as operações vêm aparecendo mais, com os nomes. É até uma novidade, né, para quem acompanha para as pessoas comuns e que assistem os jornais. Quais foram as operações de maior repercussão assim, na sua vida? Foram algumas operações aí, você teve aquela apoio às unidades quando justamente em Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, onde um grande número de ações foram realizadas, de mandados, e um grande número de prisões realizadas. Isso marca bastante, né? Nós tivemos também lá atrás, na favela Elba, foi o primeiro mandado de busca coletivo da história do Brasil, né? Imagina hoje a Lava Jato sem um mandado de busca coletivo, a importância disso. Então foi o primeiro mandado de busca, então utilizamos aí diversas unidades da Polícia Militar, diversas unidades da Polícia Civil e o apoio aéreo, né?
Tem que ser, porque são muitas pessoas juntas, Muitas então pessoas envolvem muita gente. Exatamente. Mas nós tivemos também Itamonte, aquela operação Itamonte, onde houve um grande confronto e foi fundamental o helicóptero, inclusive, para socorro de um policial nosso que acabou baleado. Enfim, são muitas operações. Todos os dias, né, nós temos lá uma ação muito intensa, né, do helicóptero. Falando em intensa, agora eu vou fazer uma pergunta. Tem mulher que participa dessas operações? Porque é muito Clube do Bolinha, né, doutor? Não é Clube do Bolinha, não. Nós já tivemos investigadores de polícia, de equipes táticas operacionais, que fizeram desembarque, fizeram atuações, né? Mas, enfim, o número hoje é menor das mulheres na polícia e se procura canalizar mais para unidades especializadas, onde faz realmente, né, há necessidade realmente dela estar mais próxima ali. Agora, o treinamento é muito duro, então você há de convir, porque quando alguém vai descer de rapel de corda, não importa se é homem, se é mulher, importa estar seguro para fazer aquela operação. E fisicamente a mulher acaba, enfim, tendo um pouco mais de desvantagem, muito embora as nossas policiais, olha, vou falar, hein? Hoje mesmo nós temos na equipe a Magda, que trabalhou comigo muitas oportunidades, né? E que era uma das Panteras. Não sei se vocês sabem, mas antes do filme das Panteras, antes do seriado das Panteras, nós tínhamos as nossas Panteras, que atuavam. E eu brinco muito com o nosso pessoal e falo assim, se eu tivesse que escolher um único policial para entrar em determinado local, com certeza eu escolheria para estar com a Magda, porque é ponta firme. Era isso que eu ia te perguntar, se você já teve alguma mulher na sua equipe nessas operações. Felizmente, em todas as minhas equipes não tem Clube do Bolinha, sempre com elas. Porque num mundo totalmente machista, a mulherada tem se sobressaído. Inclusive, nos cursos de SWAT, Gabi, para você ter ideia, nos Estados Unidos, é uma seleção muito forte. Começam 60 alunos, terminam 6, 8, 10 alunos, né? A gente não quer quantidade, quer qualidade. É duríssimo, a atividade física é muito duro, o tiro é muito duro. E nós tivemos uma tenente que brilhou, foi a primeira colocada de todos. Nenhum mariner conseguiu chegar na frente dela, para você ter ideia. Então não há discriminação. Muito bem, só para quem está nos assistindo, o que é mariner? Então, mariner é uma tropa, como os nossos fuzileiros navais, é uma tropa da Marinha Americana que tem vários filmes, vídeos, histórias, né, a respeito. Tem até aquele filme, A Força do Destino, que mostra justamente a história, né, de uma mulher querendo ingressar naquela equipe de operações especiais, né, e assim como na nossa atividade também precisa estar muito bem preparado, não só fisicamente, mas psicologicamente. Psicologicamente, né? É um dia duro, né? Exato. A mulher tem maior concentração mental, Gabi. Ela, quando parte tira de lado essa parte física, na hora da concentração mental, a mulher dá um show. Todos nós. Muito bem, doutor delegado Maurício Freire aqui conosco, contando um pouquinho da história dele, do dia a dia dessas operações. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta e tem mais bate-papo aqui no Show Mais. De volta com o nosso Show Mais desta segunda-feira. No bloco anterior, estávamos falando aí das operações que marcaram a vida do delegado Maurício Freire. Doutor, eu fiquei sabendo, aliás, aqui na nossa pauta, né, e você trabalhou no DENARC também, né? Que é um órgão da polícia muito, muito falado, se fala muito no DENARC. Como é que foi essa experiência? Então, Gabi, a experiência minha no DENARC foi atuando diretamente no setor de operações especiais, nas operações especiais. Então, nós procurávamos coletar uma série de informações e íamos com várias equipes, principalmente atuando e auxiliando as delegacias de investigação sobre entorpecentes no interior do estado. Mas também fizemos diversas operações aqui na capital. O DENARC tem várias divisões, cada divisão especializada em alguma área. E nós justamente aglomerávamos
todas essas informações para ir para o interior. E foi lá justamente que nós tivemos a oportunidade de ter o primeiro mandado de busca coletivo da história do Brasil. Agora, lá no DENARC, nós também temos uma divisão de prevenção e ensino, que é fantástica, fenomenal, né? Nós temos ali, enfim, policiais femininos, masculinos, nós temos as psicólogas, os psiquiatras, enfim, é um grupo que atua fazendo esse trabalho de prevenção nas escolas, com a garotada, com os professores, com os pais, né? Enfim, cada um no seu idioma, é uma equipe fantástica e que, embora seja uma atividade bastante dura, porque a gente presencia ali o que causa a droga, não só para quem é usuário, mas principalmente para a família, destroça a família de maneira geral, nós temos essa oportunidade lá na divisão de prevenção e ensino de fazer um trabalho fantástico. Essa divisão, como é que ela funciona? Como é que funciona esse trabalho direto com a escola? Então, é só as escolas solicitarem a divisão e aí dentro de um cronograma, porque também tem uma demanda bastante importante, mas eles vão marcar um dia, vão à escola e fazem normalmente 3 palestras, né? Justamente com 3 idiomas, com 3 professores diferenciados, falando no idioma de cada ali, das crianças e com idades diferentes, dos professores e dos pais. E levam também o nosso museu móvel, né? Que é um museu de drogas, que tem uma parte. Hoje nós temos mais de 3.000 produtos farmacodependentes, né? Mas tem uma grande parte ali da atualidade que a gente acaba mostrando e tirando essa curiosidade. Interessante isso, bem interessante. Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, fala um pouquinho pra gente desse assunto. Então, o Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil é uma entidade que engloba todos os delegados gerais do Brasil e que procuram trabalhar justamente integrando as inteligências, informações, procedimentos, vendo que deu certo, que deu um resultado positivo num estado que possa ser levado a outro estado. É um trabalho maravilhoso, fenomenal. É que às vezes a gente não consegue implantar exatamente tudo aquilo que, enfim, chegamos a um consenso, né? Infelizmente, às vezes a gente vai para o estado e encontra algumas dificuldades e acaba não conseguindo a implantação total. Mas as ideias são muito importantes, a visão desse país continental é fundamental e a gente procura fazer esse trabalho em diversas áreas, né? Não só na parte dos entorpecentes, mas principalmente nesse combate mais direto ao crime organizado, que não tem fronteiras. Não tem fronteiras? Como é que está essa situação aqui no Brasil? A gente sabe que tem se dissipado muito, né, esse tema. Exato, Gabi. O que acontece é que, sei lá atrás nós tivemos, não sei se um erro, não sei se uma estratégia errada, mas enfim, oportunidade, nós deveríamos ter separado, que eu acho que deve ser feito, deverá ser feito para que a gente tenha sucesso, que você separe por modalidade criminosa, né? Você não pode juntar um preso lá ou alguém que cometeu um delito pequeno com aquele assaltante de banco, por exemplo, né? Com aquele sequestrador, porque você está passando a tecnologia, é o que a gente chama da universidade do crime, é o aperfeiçoamento do crime. E nós fizemos isso lá atrás. Isso propiciou que o crime se organizasse mais, que o crime se aperfeiçoasse mais. Nas nossas prisões, hoje, você vê o que acontece, quer dizer, não há possibilidade nenhuma de recuperação. Nós temos algumas exceções, Santa Catarina, nós temos lá em Minas, nós temos alguns lugares que se propicia isso. Mas a nossa legislação deveria ser alterada para quê? Para que o preso produzisse a sua alimentação, para que o preso trabalhasse, ocupasse a sua mente e não aprendesse e evoluísse no crime, né? Hoje nós temos que formar com um curso profissionalizante, um curso técnico, porque de verdade, quando você fala assim, um egresso, esse egresso ninguém leva para casa, ninguém leva para a sua empresa, pelo receio normal e natural. O que nós precisaríamos é que ele aprendesse realmente, se profissionalizasse, criasse uma bolsa, importante ter uma bolsa, porque quando ele sai de lá, o que ele vai fazer? Ele sai sem nada, ele tem que sobreviver, ele volta a roubar. Nós precisaríamos criar uma bolsa, mas uma bolsa com o trabalho dele. A bolsa que hoje é distribuída deveria ser distribuída para a família da vítima, para a vítima, e não para ele, sem fazer nada. Então, eu acho que
Nós temos que mudar uma série de coisas aí, principalmente a nossa legislação. Esse conselho, ele consegue enviar para as autoridades maiores, por exemplo, o Ministério da Segurança, né, a Secretaria de Segurança Pública Nacional, essas ideias que vocês debatem com todos os chefes de polícia? Com certeza. Nós enviamos para a Câmara, para o Senado, nós enviamos propostas aos governadores, porque tem algumas coisas que são de iniciativa do Executivo. Enfim, a gente procura fornecer essas visões para as autoridades que deveriam estar formando a nossa legislação. Você é a favor da unificação das polícias? Olha, Gabi, isso é um assunto que tem que ser muito debatido, muito discutido, porque a gente leva, né, uma instituição de 100 anos com outra instituição de 200 anos. Você pega um pouco, puxa um pouco, cada um para o seu lado. Mas nos países que tem-se um resultado melhor, mais positivo, você tem uma única polícia. Esta polícia tem uma única formação, essa polícia tem um ramo uniformizado, um ramo de investigação, você tem uma ascendência daquele policial, você pode ser um policial de rua hoje e amanhã chegar à chefia da sua corporação, né? Então é a valorização daquele que se dedicou, que trabalhou, que se aperfeiçoou. Eu acho que isso facilita muito a integração de informação. Nós não temos uma bola de cristal, a gente não vem de Marte. A gente precisa dessa informação, inclusive da parcela da população, que tem que nos ajudar, tem que confiar na sua polícia, mas tem que nos ajudar também a esse combate à criminalidade. É uma coisa que só a polícia não vai resolver. É uma polícia com boa formação. Lá atrás, a gente, por exemplo, na Polícia Civil, fazia o curso de Direito, 2 anos de Criminologia, para ingressar na Academia de Polícia, fazendo 1 ano de curso de formação. Nós já tivemos turmas que passaram com 28 dias. É impossível formar alguém com 28 dias. Você fala, por exemplo, do médico, que passou 8 anos numa faculdade de medicina, mas ele estuda a vida. O médico legista estuda a morte. Ele, em 28 dias, não vai ter. E não adianta falar que lá na faculdade de medicina ele teve algumas aulas de medicina legal, como nós tivemos na parte do direito. Um perito criminal que pode ser formado em qualquer carreira, ele não pode passar 3 meses na academia de polícia e depois ele ir fazer a perícia de um prédio que caiu, como o do Paissandu. Então, nós precisamos ser bem formados, bem escolhidos, bem remunerados, evidentemente, valorizados. A carreira tem que ter valorização, tem que ter incentivo para ele, mas tem que também a população nos cobrar bastante. Porque, afinal das contas, embora a gente entregue o nosso bem maior, que é a própria vida, em defesa do cidadão, nós também devemos prestar um serviço ao cidadão. Nós temos que estar para servir e proteger 24 horas. O senhor foi delegado aqui no Grande ABC Paulista. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa passagem aqui pelo ABC. Pois é, lá nos idos de 80, 81, eu passei aqui pelo ABC, quando a seccional de polícia ficava no município de São Bernardo, e nós atendíamos os 7 municípios aqui da região, né? É uma experiência muito boa, foi fantástica, onde eu acho que a gente evolui muito aqui. Enfim, foi um trabalho magnífico. Eu sinto saudades do ABC. Muito bem. Doutor, e fora o Grande ABC Paulista, o senhor também foi delegado-geral do Estado de São Paulo. Exato, Gabi. Eu tive a oportunidade de, por 2 anos, dirigir a Polícia Civil de São Paulo, que é um orgulho, né? Todos nós queremos chegar ao top das nossas carreiras, e foi um orgulho muito grande poder ter chefiado esses homens e mulheres que compõem a polícia, que não é porque foi saudosamente a melhor polícia da América do Sul, não. É a que tem os melhores policiais da América do Sul. Só que a gente está precisando agora um pouquinho mais de meios, equipamentos, condições, legislação e valorização do policial. Nós precisamos dessa polícia de proximidade. Nós precisamos que o cidadão reconheça o policial, que cobre o policial, mas que ele também esteja próximo da sua polícia, né? É fantástico. É a maior polícia civil do mundo. Nem o FBI tem 37 mil homens e mulheres. Como é que o senhor enxerga a segurança pública aqui na região do Grande ABC Paulista? Olha, eu acho assim, o estado de São Paulo vive uma ilha de exceção e o ABC não está fora disso. Os nossos índices, comparados com os índices brasileiros, são muito bons, em termos gerais, né? Mas mesmo assim, nós estamos muito aquém daquilo que a gente gostaria. Quando você fala, né, que o Brasil tem 61 mil homicídios no ano, que é mais do que qualquer guerra, mais do que qualquer
se você somar 7 anos de todos os atentados terroristas no mundo, nós ainda ganhamos no número de homicídios, mas o estado de São Paulo foi o estado que conseguiu estar dentro do preconizado pelas Nações Unidas como excelente, ou seja, como razoável, bom, abaixo de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Mas ninguém quer ser um daqueles 7, 6, 8, né? Nós queremos zerar isso. Quando você fala que o estado teve 1.020 estupros no mês passado, mais do que 1 por hora, nós não estamos com muita felicidade. Nós gostaríamos de ter os índices zerados, mas comparado com o Brasil, a gente ainda pode considerar que estamos bem. Por que o senhor decidiu se afastar um período da Polícia Civil e encarar, então, pleitear uma vaga no Congresso Nacional? Gabi, depois de 41 anos de serviço de polícia, tendo passado por todos os departamentos, exceto o DETRAN, tendo chefiado o Conselho de Chefes de Polícia Civil com uma visão ampla do Brasil, eu acho que eu fiz tudo o que eu podia fazer dentro da minha limitação como policial, como chefe de polícia. Eu acho que agora há necessidade da gente poder auxiliar, trazer a experiência para uma outra fase, para um outro ponto, que é o da mudança da legislação. Nós não podemos mais ter esse tipo de legislação que a gente tem. Nós não podemos mais aceitar que um preso saia no dia dos pais ou no dia das mães, se não tem pai ou mãe, ou se matou o pai e a mãe. Nós não podemos mais aceitar que ele cumpra 1/6 da pena. Nós não precisamos ter uma pena elevada, mas nós precisamos ter a certeza do cumprimento da pena. E muitas penas poderiam ser comunitárias. Nós precisamos rever essa audiência de custódia, que teve uma evolução num determinado tempo, mas hoje está colocando 6, 7 de cada 10 prisões em flagrante, camarada na rua no mesmo momento. Talvez essa audiência de custódia, se fosse revista e se transformasse na audiência já do primeiro julgamento, porque se nós temos todos os elementos de convicção para autuar em flagrante, ou se absolve ali, né, relaxando esse flagrante, ou se julga já, e ele já parte dali, ou com uma pena comunitária, julgado, e não também deixar a pessoa esperando anos para um julgamento, então ela sem estar condenada, ela ficar lá nas masmorras que são as nossas prisões o dia inteiro sem fazer nada. Não é possível ele ler um livro e reduzir a pena sem ter uma prova de que ele leu o livro, né? Ele pega aquele livro, joga debaixo da cama e reduziu a pena. Eu acho que nós precisamos adequar a nossa legislação para a nossa atualidade, para o nosso povo, para aquilo que a gente vive. Para a gente encerrar, que faltam só 2 minutinhos, o que precisa para aproximar a polícia da população e dar essa sensação de segurança? Eu acho justamente isso, Gabi, que a gente precisa conhecer o policial. Você conheça o seu policial na delegacia, no seu batalhão, na sua viatura, na sua rua, né? No seu bairro. Conheça e cobre bastante, porque ele está aí para lhe servir. Mas a população também tem que entender, e o exemplo clássico é esse: você passa num local, o camarada foi lá roubar uma senhora. Às vezes dá uma facada numa senhora que, se ele fizesse isso, ele retirava a bolsa dela. Quando está ocorrendo esse fato, todo mundo grita polícia, polícia, polícia. Passou esse fato, aquelas pessoas caminharam àquela quadra, os outros que vêm acham que é um absurdo a gente estar prendendo alguém ali ou estar algemando alguém. Então, nós precisamos nos aproximar novamente. Enfim, tem N coisas que nós precisamos fazer, mas nós precisamos estar próximos daquele que vai lhe defender. Muito bem, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Volte mais vezes, boa sorte. E segurança pública é um tema que nos interessa muito aqui na TV+. Então, sempre que possível, venha, volte. Eu é que agradeço, muito obrigado. É muito fantástico estar aqui contigo nesse programa maravilhoso. A gente recebe uma série, né, de perguntas, de sugestões, e estimulamos a você a fazer isso. Nos envie sugestões, venha junto. Participe do seu conselho comunitário de segurança, participe da sua vizinhança solidária. Todos nós fazemos parte desse conglomerado que é da segurança, para que a gente possa... Esse país é maravilhoso, esse país tem jeito, né? Nós temos um país abençoado, mas nós precisamos trabalhar em comunidade. O direito de um termina quando começa o direito do outro e o direito coletivo. Se a gente lembrar disso,
nós vamos estar muito bem. Muito obrigado a oportunidade de estar aqui com você. Obrigada, Dr. Maurício Freire, conosco aqui, encerrando mais uma edição do Show Mais dessa segunda-feira. E a gente volta daqui a pouquinho, às 19 horas ao vivo, com J Mais ABC. Uma ótima noite, boa semana para vocês.